autor da música do hino da Vila de São Sebastião. Da noite. Gostaria de chamar ao palco a mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião para ser agraciada pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Sr. Francisco Santos, pelos seus 500 anos. Homenagem à Santa Casa da Misericórdia pelo seu 50º aniversário. No ano de 1516, a Misericórdia da Vila de São Sebastião passou a regular-se pelos Estatutos dos 13 Irmãos, feitos por El Rei Dom Manuel para todas as Casas da Misericórdia no ativo, e que ainda não dispunham de estatutos próprios por ele aprovados. Suspeita-se que já teria sido fundada anteriormente, como diz claramente Ferreira Drummond, ao referir que, atendendo ao zelo e piedade dos habitantes da vila, então povoada de pessoas muito nobres e ricas, e nem que fosse por razões de rivalidade com Angra e Praia, já teriam algo semelhante por volta de 1492, ano da fundação do Hospital de Angra e o da Praia imediatamente a seguir. A Irmandade, então estabelecida, foi ao longo dos anos aceitando heranças e fazendo esmolas a pobres e necessitados, como se comprova com a existência de vários testamentos, deixando legados a esta Casa da Misericórdia. A quantia de doações foi abundante, o que a tornou dona e possuidora de bens e rendimentos de certo vulto. Estes rendimentos foram, no entanto, absorvidos ao longo dos anos no cumprimento dos legados instituídos pelos testamentos, nas festas da Igreja, no gasto com pobres envergonhados e com os peregrinos da Semana Santa. A mesa administrativa, existente em 1838, fundou um pequeno hospital que funcionou durante 8 anos e que curou anualmente, em média, mais de 40 pessoas. Mandado fechar pelo governador civil Nicolau Anastácio Betancourt, o qual integrou todos os enfermos do concelho no Hospital de Angra. A entrada para a Irmandade, bem como a composição da mesa, era escrupulosamente constituída por 6 irmãos de boa vida e costumes pertencentes à classe dos nobres e 6 plebeus, sendo o provedor e o escrivão escolhidos dentro deles. O primeiro provedor devidamente documentado foi o capitão André Gato Coelho. O segundo foi o seu filho com o mesmo nome. Também serviram neste cargo o nobre Pedro Fernandes Lamego, Henrique Fernandes, Alexandre de Távora e outros homens respeitáveis por suas qualidades e representação e que eram sempre os melhores da vila. No início do século XIX, houve um decréscimo de atividade nesta misericórdia, como se depreende do fato da própria sede ter sido afurada e transformada em residência, no caso do ilustre Francisco Ferreira Drummond, onde viria a falecer.
por alvará do Governo Civil de Angra, de 7 de maio de 1860, a misericórdia é extinta. Porém, devido aos protestos dos sebastianenses, volta a ser restaurada por portaria de 5 de julho do ano seguinte, subsistindo até à atualidade. Atualmente, a Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião constitui-se como uma instituição sólida, fruto do trabalho e dedicação dos seus vários provedores do nosso tempo. Esta mesa administrativa atual, para além das valências que já tinha, nomeadamente o importantíssimo serviço de apoio ao domicílio, a dinamização de um centro de dia e centro de convívio, acrescentou o serviço noturno de cuidados aos idosos nas novas instalações, cuja inauguração fez com que este meio milénio de história desta instituição seja eternamente lembrado. Tal como o Sr. Provedor Paulo Melo referiu na última edição da Vida na Vila, este é um projeto inspirado nas pessoas de São Sebastião e para as pessoas de São Sebastião. Um orgulho desmedido para a mesa administrativa e, consequentemente, para todos os sebastianenses. É também um orgulho enorme para esta Junta de Freguesia poder homenagear esta instituição nesta data tão importante, mas, acima de tudo, um enorme alívio verificar que esta irá perdurar no futuro, alicerçada no excelente trabalho que a atual mesa administrativa está a realizar e que deixará certamente raízes profundas para quem vier nos próximos anos. Um bem-aja à mesa administrativa atual, a todas as outras que passaram pela instituição e muitos parabéns à Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião. Queria enaltecer a Junta de Freguesia por esta iniciativa que teve de homenagear não só a Santa Casa como os antigos autarcas e de uma maneira muito especial por este dia completo que eles fizeram. E não foi por acaso que eles decidirem homenagear a Santa Casa de São Sebastião, porque nós, Santa Casa de São Sebastião, estamos a viver um ano de alegria, um ano de felicidade, ou seja, comemoramos 500 anos da nossa fundação, que será no dia 20 de dezembro. Vamos ter um programa que vai sair brevemente para informar as pessoas o que se vai passar. Mais uma vez, quero agradecer à Junta de Freguesia por todo o empenho e por tudo que tem ajudado a Santa Casa da Misericórdia. E mais uma vez repito, como foi dito aqui, a Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião é dos sebastianenses. É para os sebastianenses, para nós todos. Muito obrigado. Terceiro momento será a entrega de prémios dos concursos realizados ao longo do ano. O primeiro concurso é o de presépios e de montras de Natal. Chama ao palco o seu júri as senhoras Elizabeth Barcelos, Alda Falcão, Ana Luísa Barcelos e Iva Neves. Vou chamar ao palco o terceiro lugar a senhora Irene Alves. Chama ao palco, o segundo lugar, a senhora Ana Margarida Silva.
palco, em primeiro lugar, a senhora Jacinta Neves. A todos os nossos parabéns. No terceiro concurso de montras de Natal, em segundo lugar, ficou a Pastelaria Matriz. Chama ao palco a sua representante. Em primeiro lugar, a Bricossor. Chamo também o seu representante ao palco para receber o prémio. A todos. Relativamente à terceira edição dos concursos de Maios, chama ao palco o seu júri, as senhoras Lúcia Falcão, Irene Alves, Cristina Ornelas e Lúcia Fernandes, que no domingo, Dia da Mãe e feriado, acederam a passar um pouco do seu tempo nesta difícil tarefa. Lucília Fernandes. Em terceiro lugar, chama ao palco a Pastelaria Matriz, a sua representante. Em terceiro lugar, Pastelaria Matriz. Para receber o segundo lugar, chama ao palco o Sr. Nuno Narciso do Barreiro. Nuno. O primeiro lugar foi entregue ao Sr. Emanuel Dias, do Rochão da Cruz. Emanuel Dias, ou seu representante. Concurso de fotografia digital, dado o enorme interesse que a fotografia digital desperta atualmente na nossa sociedade, impulsionando também pela grande projeção dada pelas redes sociais ao trabalho individual nesta área. A Junta de Freguesia achou por bem promover um concurso de fotografia digital,
aberto a todos os que enviassem as suas fotografias, porque entendemos que a Vila de São Sebastião constitui-se como um lindo modelo fotográfico. O tema escolhido foi precisamente a Vila de São Sebastião na primavera. Infelizmente, neste concurso só tivemos um participante, o nosso amigo Paulo Martins, que nos enviou uma excelente fotografia da nossa vila na primavera. Não havendo concurso, foi, no entanto, uma honra para nós utilizar a sua fotografia no cartaz que anunciou a comemoração do Dia da Vila de São Sebastião. Muitos parabéns ao Paulo e muito obrigado pela linda fotografia. Chamo ao palco o Paulo Martins e a senhora Iva Neves para entregar a entrega de uma lembrança. Criativa sobre o tema A Época do Senhor Espírito Santo na Vila de São Sebastião. Lançou-se este concurso com o objetivo de criar e consolidar hábitos de leitura e escrita, estimulando, deste modo, o espírito de iniciativa e, não menos importante, valorizar a expressão literária. Associou-se o tema a esta época do Espírito Santo por ser uma festividade tão querida e vivida de forma especial pelos sebastianenses. Nesta primeira edição tivemos 2 testes submetidos a concurso. Chamaria ao palco o painel de jurados constituído pelo Dr. Dionísio de Sousa, o Dr. António Neves Leal e a professora Maria Filomena Martins. Ele irá fazer a leitura do texto. Cláudia Borges, o Senhor Espírito Santo, a sua presença. Tudo começou com uma promessa. Naturalmente, a promessa de quem tem fé, de quem acredita, de quem ama. Os meus pais prometeram coroar se a minha segunda cirurgia ao coração corresse bem. E assim foi. No dia de tirar o peloiro, quem o fez foi a minha irmã mais velha, porque eu estava internada ainda em recuperação, mas já na terceira. E no ano seguinte aconteceu o planeado, o prometido. Nem sempre é fácil cumprir uma promessa, mas meus pais, mesmo com dificuldades, não perderam a sua fé e levaram-na a termo. Dizem que o melhor da festa é esperar por ela, mas o melhor da festa, para mim, foi viver aquela revolução na minha casa. Foram as limpezas, as mudanças na sala para a construção do altar, os convites, o vestido, quem levaria as bandeiras e as insígnias, quem escolher para me ajudar a levar a coroa. Na altura não havia a Casa do Povo. Então preparava-se tudo em casa. A senhora Teresa e outra senhora ajudaram a cozer o pão e a massa sovar. Lembro-me de acordar, descer as escadas e sentir o cheiro a pão quente. No domingo, antes da coroação, fomos à espera da coroa, com taças cheias de pétalas, para depois atirá-las às coroas como forma de saudação. A partir daquele momento, o Senhor Espírito Santo entrou na nossa casa. Sente-se a casa cheia. Há uma energia diferente a deambular no ar. Na segunda-feira, os meninos da minha turma foram lá à casa fazer uma visita ao Senhor Espírito Santo. Lancharam por lá e viveram um pouco da minha alegria. Todos os dias se rezava o terço à mesma hora. A sala onde estava o altar estava sempre cheia de gente. Crianças, adultos, idosos. Ali se rezava e se adorava o Divino Espírito Santo. Os olhos de todos estavam postos no gracioso altar. Para se fazer o altar era como fazer uma geringonça. Tudo servia, nem que fosse de pernas para o ar. Lençol branco, papel vegetal e muitos alfinetes. A minha mãe sempre foi muito paciente e habilidosa. Fez tudo com um pormenor. Na minha inocência, eu tinha ajudado a construir o templo do Senhor Espírito Santo. O altar todo branco
uma verdadeira obra de arte, decorado com flores naturais, as velas e a lamparina no azeite, sempre, sempre acesa. Uma almofada para o cetro, um terço, o mais bonito que havia lá em casa, e um sino. Eu estava encarregue de tocar o sino sempre que as 10 Ave-Marias estivessem a terminar para que se rezasse o glória. A minha mãe oferecia o terço. A sua voz soava pela sala como um cântico. Ave Maria. Depois os convidados, Santa Maria. Pedia-se para os defuntos da casa, pelos doentes, pelas almas do purgatório e que São Sebastião nos livrasse da fome, da peste e da guerra. Terminado o terço, alguém dizia: bênção aos mais velhos. O cetro circulava por todos para darem um beijo e se benzerem. Depois havia a mesa na cozinha, com massa sovada caseira, cozida em casa, no nosso forno de lenha. Para os mais novos, havia música para dançar. A rua transformava-se em pista de dança. Na sexta-feira, dia do bezerro, as fitas foram cortadas e preparadas. Na quinta-feira, de véspera, fez-se o cortejo até ao cerrado onde estava o bezerro. Enfeitou-se o animal e prosseguiu-se em cortejo até lá à casa, onde o bezerro se prostrou à nossa porta e foi benzido com o cetro do Espírito Santo. Depois disso, os 2 bezerros foram mortos e a sua carne serviu para as sopas, as alcatras, os bifes e a alcatra de matracoses. Estes 2 últimos eram para quem ajudava durante a semana nos preparativos para o domingo. Na rua havia mesas com petiscos, favas coadas, linguiça, ovos cozidos, queijo, batatas com massa de malagueta. Foram distribuídas brindeiras pelos inocentes, independentemente de serem convidados ou não. Estas brindeiras estavam destinadas a todas as crianças. O domingo havia chegado o dia tão esperado, a coroação. Depois da missa, da coroação em si, o cortejo e o almoço. A rua estava cheia, encerrada à passagem de carros. Mesas cheias nos 2 sentidos. A filarmónica, a família, a vizinhança, os amigos, estavam lá todos. O Espírito Santo mais uma vez pousara sobre mim. Primeiro no batismo e outrora na coroação. Acredito que a sua presença transforma e transporta amor. As vivências com a terceira pessoa da Santíssima Trindade sempre foram vividas na nossa casa com muita fé. Nos 2 sábados, véspera de domingo de Boldo, Pentecostes e Santíssima Trindade, a praça enche-se na véspera para a entrega das esmolas, benzidas pelo Senhor Padre, e entregues a quem paga as Irmandades. Recebe uma posta de carne de vaca, um pão e uma garrafa de vinho. A Rainha Santa Isabel sai do Império num andor. É uma imagem rara e muito bonita, e recordando o milagre que transformaram pães em rosas. E ali acontece o milagre da partilha, da fé e das tradições que se mantêm com o passar dos anos. No domingo de Boldo, a praça encontra-se repleta de gente e é notória a divisão. Homens para um lado, o lado de vinho cheio, que os mordomos ficaram encarregues de arranjar, e as mulheres do outro lado, perto das coisas doces e dos salgados. A filarmónica toca, as pessoas vestem o melhor fado de domingo, passam visitantes, há arrematações, as crianças brincam, correm à volta da praça, é uma festa. Recordo, como sempre gostei, de todo este movimento espiritual e repleto de tradição e de história. Como a tão intensa história da nossa mártir Maria Vieira, que após a presença do Espírito Santo na forma física de coroa, revelou o nome do seu agressor e o perdoou. A quando da sua transladação, a 4 de junho de 2000, foi encenada uma pequena peça de teatro e o papel de Maria Vieira foi interpretado por mim, com muito orgulho, até com uma certa vaidade, devo confessar. Por mais voltas que a vida dê, por mais caminhos que percorra, nesta vila aprendi e vi as mais bonitas tradições do Senhor Espírito Santo. Aqui me transformei em fortaleza, recebi sabedoria e conselho. Hoje sou ciência em forma de entendimento, levando sempre comigo o temor a Deus. Vinde, Espírito Paráclito, e enchei
o coração dos vossos fiéis. Peço desculpa, mas vou ter que mostrar, porque realmente. Isto é o meu texto que está aqui. Algumas fotografias. Mas o texto dá um passo. Eu não tinha visto, por isso estou a ver pela primeira vez. Muito obrigada. Ficou o texto da Patrícia Menezes, intitulado A Época do Espírito Santo em São Sebastião, no Estado de Espírito. Chama ao Papa a vencedora do concurso, Patrícia Menezes. Chega-me agora o Guilherme para fazer a leitura do texto vencedor. Patrícia Menezes, A Época do Espírito Santo em São Sebastião, no Estado de Espírito. O altar está pronto a receber as coroas. Abrem-se as portas. A bandeira disposta no mastro oscila ao sabor do vento. Sentem-se os passos meticulosos das pessoas que vêm passar o testemunho, o encontro dos imperadores. Por entre as aulas formadas, uns transportam flores no regaço e o dever de cumprir esta promessa. Outros, o sentimento do dever cumprido. O branco prevalece sobre todas as outras cores. É tempo de paz, de serenidade, de harmonia. Unem-se as pessoas a adorar o altar. O silêncio de cada um permanece por alguns segundos à chegada. Beija-se o cetro, levando-o ao peito na esperança de que, sobre nós, desça a bênção da Santíssima Trindade. Segue-se o terço, o sinal da cruz inicia a oração. Contempla-se os mistérios, a Salve Rainha e o oferecimento de um Pai Nosso, rogando pela paz, pela saúde e pelos defuntos, ditam o seu encerramento. O tão aguardado dia. À porta do imperador, os convidados. À porta da igreja, o sacerdote, os sinos e a água benta. E enquanto as vozes se propagam pelos 4 cantos do templo, invocando o Espírito Santo, só o suspiro, pausado, sereno, sublime, e as lágrimas, refletindo as recordações preservadas pelo lado esquerdo. As bandeiras encarnadas marcam o início do cortejo, ladeadas pelas insígnias de prata. Seguem-se na fronte as coroas, no peito os cetros. No fim, a harmonia da filarmónica, marcando o compasso. Chegou a hora do tradicional almoço. Os convidados embelezam o salão. Não há, de facto, sopas mais saborosas do que as que são abençoadas pelo Espírito Santo. A história vai-se repetindo ao longo de 8 semanas que sucedem a Quaresma. Mudam alguns detalhes. Nos derradeiros 2 domingos, as mordomias e os bolos. O convívio das mordomias na sexta-feira. Juntam-se os mordomos e os seus convidados no império. O pão das Irmandades, o bezerro, as fitas e a Rainha Santa Isabel são as figuras principais do cortejo. Enfeita-se o bezerro. Cada um encaminha para o seu ninho os seus convidados. A coroa do Espírito Santo é o centro de mesa. À volta, as favas coadas, o queijo, a massa sovada são pratos imprescindíveis, tal como o vinho cheio. É sábado. Os mordomos preparam as Irmandades. O foguete estala. Depois da missa, a bênção da carne. Os irmãos do Império da Vila de São Sebastião reúnem-se na praça para a recolha da sua Irmandade.
Pão, carne e vinho. É dia de bolo. A mesa continua posta. Desta vez no centro da praça. Os homens colocam um terno, as mulheres trajes de festa. A partilha é sentimento uníssono na época do Espírito Santo. A intenção é peculiar. O dom deste é sempre o do Espírito Santo, em busca de paz. Foi tempo de partilha, de emoção, é tempo de descanso, de agradecimento. Repare-se que este tempo foi outrora um tempo prometido para jamais ser esquecido, e não foi. Medalhas de mérito desportivo da época 2015-2016. Em primeiro lugar, chama ao palco os atletas do União Sebastianense Futebol Clube, equipa de infantis masculinos de ténis de mesa, o seu treinador e dirigente, Pedro Sousa, Guilherme Bizarro, João Bolarinho, Simão Magalhães e João Pedro Rocha. Da Ilha Terceira por equipas e campeão regional dos Açores. Destaca-se ainda Guilherme Bizarro, vice-campeão da Ilha Terceira individual. Da União Sebastianense, Mónica Sozinho, Érica Andrade, Margarida Pereira e Marina Pereira. Foram campeãs da Ilha Terceira por equipas e vice-campeãs regionais dos Açores em equipas. A Érica Andrade foi campeã da Ilha Terceira individual, bem como campeã regional dos Açores. A Pereira foi vice-campeã da Ilha Terceira individual. A Marina Pereira foi o terceiro lugar da Ilha Terceira a nível individual e terceira classificada no campeonato regional dos Açores individual. A equipa de séniores masculinos: António Olubenga, Rui Betancourt, Gonçalo Bolarinho, Nuno Gonzaga, Tiago Mesquita e André Santos. Estava aqui a ver o que é que está a passar. A equipa de séniores masculinos do União Sebastianense foi campeã nacional da 2ª Divisão de Honra da Zona Sul em equipas. Rui Betancourt foi campeão da Ilha Terceira individual. Gonçalo Bolarinho foi o terceiro classificado da Ilha Terceira individual. Agora sim é que eu ia chamar o Pedro Sousa, o Pedro Rosa e o Marcelo Avelino. Da Câmara Municipal de Angra-do-Heroísmo, Guido Teles.
Ao menos importante, chamo agora ao palco o Grupo Desportivo da Casa de Povo da Vila de São Sebastião, Formação Júniores época de 2015-2016, de futsal, o seu treinador e dirigentes. Eles foram os grandes vencedores da taça da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. A equipa dos Júniores D da Casa de Povo da Vila de São Sebastião. Venceram o torneio de abertura da Ilha Terceira, o campeonato da Ilha Terceira, a taça da Ilha Terceira e o terceiro classificado no Regional Interclubes realizado em Santa Maria. A Assembleia de Freguesia para a entrega das medalhas. Agora quero fazer agradecimentos. Da Casa do Povo, os apoios que dão não só a gente, mas todos, porque se não fosse esse apoio, a gente não conseguia fazer metade daquilo que a gente faz. A junta de freguesia, pela coragem de passar a esta, e o que vai ajudar muito, a gente vai pedir. Referi que a Vila de São Sebastião está a criar uma geração de som, fruto do trabalho das atuais instituições e respectivas direções. Estamos a criar soldas raízes para os nossos homens de amanhã. Mais uma vez, parabéns a todos. Homenagear a nossa sebastianense Joana Flores. Por motivos de força maior não nos pôde presentear com a sua presença. No entanto, será lido pelo Guilherme a mensagem por ela enviada. Enviado por Joana Flores. Relativamente ao meu percurso desportivo, posso mencionar o meu percurso no atletismo, no qual representei o Clube de Atletismo da Terceira, CAT, onde permaneci cerca de 11 anos, entre os 9 e os 20 anos de idade, 1998 até 2009, arrecadando diversos títulos de campeão nacional nas diferentes idades e escalões, alcançando a alta competição entre 2004 e 2006. Nos respectivos anos, representei a seleção dos Açores nos Jogos das Ilhas, tendo conquistado o mais alto lugar do pódio por 2 vezes, tal como os outros lugares do pódio. Entre 2006 e 2010, cumulativamente, com o atletismo, praticava futsal no Clube Desportivo do Posto Santo, arrecadando títulos quer a nível do Campeonato da Ilha Terceira, bem como de caráter regional, chegando a participar na Taça Nacional de Futsal. Mais recentemente, em novembro de 2012, iniciei uma nova etapa, passando do atletismo e do futsal para o futebol de 11, representando o Clube de Futebol Benfica, em Lisboa, conquistando, na época transata, 2014-2015, o Campeonato Nacional Feminino, Taça de Portugal, Supertaça e participando na Liga dos Campeões, na Croácia. Já nesta época, revalidámos o título de campeões nacionais do Campeonato Nacional. Fui convocada para a Seleção Nacional, em abril de 2016, para o jogo contra a Espanha, e participei na final da Taça de Portugal, tendo no total 2 campeonatos, 2 taças de Portugal, uma supertaça e a participação na Liga dos Campeões. Quero agradecer a todas as pessoas que sempre me apoiaram e me viram crescer nesta bela freguesia. A todos os sebastianenses, o meu muito obrigada
do fundo do coração. Pensamento sempre positivo em tudo o que façam. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Francisco Santos, e o representante da Joana Flores, o seu pai, para receber a medalha de mérito. Foi esquecida na entrega do ramo das flores a quando do júri dos mais. Passou a Zafa na toba. É com grande alegria que a Junta de Freguesia espera ansiosamente por este momento ao longo do ano. É com orgulho que esta Junta de Freguesia dá continuidade a este dia especial, exaltando e homenageando todos os autarcas que ao longo dos anos passaram pela Junta de Freguesia, os quais, através do seu trabalho e dedicação, muito fizeram em prol do desenvolvimento e engrandeceram o bom nome do lugar que representaram. As palavras nunca serão suficientes para expressar a gratidão e o respeito que temos por estas pessoas, que ao longo de anos nos têm presenteado com tão preciosos testemunhos. Esta homenagem insere-se no 40º aniversário do Poder Local, que este Executivo achou por bem realçar desta forma. Foram 28 as pessoas que têm servido a Junta de Freguesia. Vamos chamar ao palco, um a um, ou o seu representante, agradecendo que se mantivessem no palco para uma fotografia conjunta. Chama ao palco o ex-presidente da Assembleia Administrativa Regional, o Dr. Dionísio Sousa, para proceder à entrega. Chamo ao palco o Sr. João Ornelas das Neves, presidente de 1972 a 1974 e secretário de 1974 a 1976. João Ormonte das Neves. Paim Barcelos, tesoureiro de 1972 a 1976. A senhora Maria Mendes, presidente da Assembleia de Freguesia de 1977 a 1979. Chamo também ao palco o Sr. João Borges das Neves, presidente da Assembleia de Freguesia de 1980 a 1982 e presidente do Executivo da Junta de Freguesia de 1977 a 1979, que será representado pela sua filha Iva Neves. Chamo também João Mesquita. E agora vamos só organizar para a fotografia. Depois deste chamo ao palco os mordomos das festas que o irão anunciar. Antes de mais, boa noite a todos. Gostaríamos de agradecer a todos os que nos têm vindo a ajudar, pois só com a colaboração de todos será possível a gente organizar e concretizar as festas de Louvor de Santana este ano. O nosso programa é provisório e corre o risco de haver algumas alterações, visto que tudo ainda está muito verde.
No sábado temos a alvorada, mudança da imagem de Santana, o desfile de abertura, no qual terá o desfile da Filarmónica União Sebastianense, a charanga dos bombeiros da praia e o desfile das autoridades convidadas. E, enfim, fechará com o cortejo de abertura com o tema Vila de São Sebastião, Joia e Flor. No domingo teremos durante a tarde na praça uma exposição de artesanato, um torneio de futebol na escola organizado pelo União Sebastianense Futebol Clube e à noite teremos o concerto de Marco Rosa e José Freitas. Na segunda-feira será a cerimónia no Monumento da Salga, um torneio de ténis de mesa na sede da União Sebastianense Futebol Clube organizado por eles, o Boto de Santo António e à noite teremos desfile e atuação do grupo de folclore da Casa do Povo de São Sebastião. Na terça-feira, como é o dia 26, claro está, temos a missa e a procissão e à noite teremos o desfile e atuação da Filarmónica União Sebastianense. Quarta-feira, o cortejo de carros alegóricos e à noite a atuação do grupo Os Rapazes da Canada de Trás. Quinta-feira, temos o tradicional bolo de leite e à noite cantoria. Sexta-feira, tourada do Manuel Rocha, mais conhecido como Manuel João, e atuação do grupo Pó de Pau e a mudança da imagem de Santana à sua menina. No sábado teremos excursão ao mate e tourada de Rei Porteiro e no domingo excursão ao mate e tourada de Gelbinho Fernandes. Laurindo e Guilherme para receber um ramo de flores e agradecer o excelente trabalho que realizaram hoje. Que a noite já vai longa, gostaria de agradecer a todos mais uma vez a vossa presença. Em nome da Junta de Freguesia, convidava todos os presentes a provar o bolo dos 13 anos de elevação da Freguesia à Vila. Boa noite a todos e muito obrigado pela vossa presença.
Mas com lá o dialeto. Tá bom?